Conselho Fiscal e aprova algumas resoluções e também moções. Na ação do seu programa, o partido conta sempre com a participação de veteranos, razão pela qual temos procurado encontrar espaços para dialogar com os combatentes da luta de libertação nacional, buscando os seus conselhos. Por isso que, em setembro do ano passado, convidamos mais de 400 combatentes de todo o país para uma confraternização em Maputo. Foi por isso também que realizamos uma reunião nacional com os secretários provinciais da CLIN na sede nacional para escutar as suas ideias e conselhos sobre como fortalecer a associação e o partido face aos desafios da conjuntura atual. Neste contexto, queremos que esta quarta sessão seja um momento de debate e reflexão profunda e franca sobre a vida interna da CLIN e do partido, orientados para o reforço da união e coesão interna da nossa associação. A diferença de opinião é algo positivo e um elemento que caracteriza a nossa associação e o nosso partido e não deve ser usada para fragmentar ou estruturar tendências divergentes dentro da nossa associação e do nosso partido. Antes, pelo contrário, as diferenças devem servir para enriquecer o debate e buscar conselhos que ajudem a CLIN e o partido a fortalecer o seu papel de liderança dos membros e das demais organizações sociais do nosso partido. Os membros da CLIN devem se inspirar na rica experiência da luta de libertação nacional para continuar a ser o espelho e referência de consolidação da unidade nacional, da paz, da nossa independência, da nossa integridade territorial, da nossa soberania, no seio da nossa Frelimo, por forma a reforçar a confiança dos membros e da população no geral. Na CLIN, nós somos uma única família e devemos consolidar cada vez mais a nossa união para continuarmos cada vez mais fortes e assim enfrentarmos com eficácia aqueles que pretendem pôr em causa o objetivo da Frelimo de edificar em Moçambique uma sociedade democrática, justa e próspera. Nesta fase em que assistimos ao recrudescimento de manobra dos inimigos do povo moçambicano, com recurso às redes sociais para disseminar ódio, violência, desinformação e boatos, cabe à CLIN promover e liderar a educação patriótica da juventude por forma a prevenir sua manipulação para agendas neocolonialistas. E na página política, olhamos para a crise na Renamo. Membros da Aprendiz juntaram aproximadamente 18 mil assinaturas para protestar contra a atual direção do partido. É o tempo reservado para duas questões, duas matérias principais. Uma, a eleição do presidente do Conselho Fiscal e de 2 vogais para preencher as vacaturas. A outra e que está neste momento em debate, é a aprovação das resoluções e moções várias. Depois desse trabalho, depois do nosso almoço, ainda não estamos certos, mas por volta das 14 horas, vai ocorrer o encerramento desta quarta sessão da CLIN. Os membros do Comitê Nacional da CLIN debateram esta matéria no âmbito do debate do relatório do Secretariado do Comitê Nacional da CLIN. Olhamos agora para a celebração do Dia da África. O partido Podemos propõe a criação do novo Estatuto de Cidadania para africanos no continente. Membros do partido Renamo dirigiram-se na manhã desta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República para apresentar a sua indignação à atual direção do partido. Com eles estavam 18 mil assinaturas recolhidas a nível nacional
segundo explica o coordenador da Comissão Nacional de Gestão do partido, Edgar Gonzaga. Estamos aqui no tribunal para apresentarmos aquilo que são a recolha das assinaturas para sustentar o mau desempenho do partido, principalmente da pessoa do presidente Ossuf Momad. Estamos aqui hoje a sair da Procuradoria-Geral da República. Aquelas assinaturas que já anunciamos, que pedimos aos colegas para preenchermos assinaturas, estão acima de 18 mil, vinhamos remitir essas assinaturas. É um processo contra o Ossuf Momad, ser mau gestor do partido. Dentre várias contestações, os membros exigem prestação de contas do partido. Portanto, sabemos que há dinheiros do erário público, há dinheiros das cotizações dos membros do partido, há dinheiros de doações vindas de fora das organizações que apoiam a democracia em Moçambique. Portanto, esses dinheiros nunca sequer soubemos para onde vão, quais são os fins, a que são. Praticamente para sabermos quais são as contas que o partido tem, os balancetes, nunca se apresentaram contas. Então, isto não é normal numa instituição que se acha por bem. Os membros têm que saber exatamente o que é que se faz. A nossa casa, quanto ganha, quanto gasta, isso é normal em todas as organizações. Portanto, é isto que nos leva para justificar a inoperância do partido. O partido é inoperante, não há dinheiros para realizar as reuniões básicas. Temos 2 reuniões estatutárias, mas nunca sequer se realizam. Portanto, pedimos o balancete dos últimos 24 meses, incluindo aquele dinheiro que viria a sustentar a nossa campanha eleitoral. Nós não sabemos onde foram. Parece que rondavam aí os 42 milhões, 21 para a presidência e os outros para o partido. Portanto, não sabemos para onde é que foram. Bem que não haviam meios, nem meios circulantes, não se alugaram avionetas, nem nada. Toda a campanha foi feita por 3 carros, 10 dias depois de terem iniciado. Portanto, é isto mais ou menos que nós queremos. Tem assolado o continente africano e o seu povo nos últimos anos e com enfoque para o país vizinho África do Sul, o partido Podemos, através do seu presidente Albino Forquilha, propõe um novo estatuto de cidadania entre africanos com vista a estancar este mal que os afeta. O futuro de África depende da sua capacidade de transformar a diversidade que a caracteriza numa efetiva cooperação, cidadania e progresso comum. A nossa moçambicanidade é inseparável da nossa comunidade africana. Mas entendemos que a unidade africana, para ser duradoura e significativa, não pode assentar na negação das diferenças, mas na sua integração política e institucional. A verdadeira força de África reside na sua pluralidade histórica, cultural, linguística e social. O desafio do nosso tempo consiste em transformar essa pluralidade numa base de confiança, de cooperação e responsabilidade partilhada entre os povos e estados do continente. Neste espírito, consideramos que a integração africana deve assentar em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o reconhecimento da diversidade cultural como fundamento de pertença comum. As nossas línguas, as nossas tradições, memórias históricas e manifestações artísticas não constituem obstáculos à unidade africana, mas recursos preciosos para a construção de consciência continental inclusiva. A integração não exige uniformidade, ela exige respeito mútuo e capacidade de convivência. O líder da oposição em Moçambique diz estar a trabalhar com outros partidos da oposição de vários países africanos para fazer face a este estatuto.
não haverá integração sustentável no continente em que a instabilidade de uma região rapidamente se transforma em vulnerabilidade coletiva. A paz não deve ser entendida apenas como ausência de conflito, mas como resultado de instituições capazes de prevenir crises, proteger vidas humanas e criar condições de convivência política estável e digna. O quarto pilar, a cidadania africana. O Podemos entende que a integração continental só ganhará significado real quando a África deixar de ser tratada como estrangeiro ou quando o africano deixar de ser tratado como estrangeiro no seu próprio continente. Defendemos a consolidação progressiva de um estatuto efetivo de cidadania africana, que permita maior liberdade de circulação, residência, iniciativa econômica e proteção de direitos fundamentais. Os pronunciamentos do Podemos sobre o Estatuto de Cidadania é divulgado num dia em que os africanos param para comemorar o Dia do Continente, considerado o berço da humanidade. Ainda sobre as celebrações do Dia da África e em busca de desenvolvimento, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação desafia a África a sair da teoria para a prática. Mais forte quando falar com uma só voz. Será mais respeitada quando agir com mais unidade. Será mais próspera quando transformar a solidariedade em ação concreta. Este ano, a União Africana escolheu como lema garantir a disponibilidade sustentável de água e sistema de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. É um tema profundamente humano, porque falar de água é falar de vida. Falar de saneamento é falar de dignidade. Falar de acesso seguro à água é falar de saúde, é falar de igualdade, é falar de desenvolvimento. Nenhuma comunidade próspera sem água. Não podemos ter comunidades sem água. Nenhuma criança cresce plenamente sem condições básicas de higiene e saúde. Nenhuma sociedade avança de forma sustentável se não protege os seus recursos que sustentam a vida. Vamos agora olhar para o licenciamento gratuito de chapas na cidade de Maputo. Proprietários e motoristas de transportes semicoletivos de passageiros solicitam a prorrogação do tempo estipulado para o processo. Do anúncio do Conselho Municipal sobre licenciamento gratuito de viatura, estamos aqui na Praça dos Combatentes para perceber como é que está a decorrer este processo. Está confiante que vai ter o subsídio? Alguma vez já subsidiaram aqui. Os automobilistas mostram-se preocupados para a regularização das suas viaturas, embora alguns entrevistados reclamam que o tempo de 30 dias estabelecidos pelo Conselho Municipal não ser suficiente para a legalização de todos os requisitos. Praticamente ao começar a entrar, os carros tinham problema, estava aparelhado, ainda não tratei nada. Vai conseguir reunir todos os documentos para licenciar a tempo e hora? Não é possível, os dias são poucos. Os dias são poucos, porque tem esses carros aqui, não tem inspeção, não tem seguros, não tem muitas coisas. É preciso tempo para organizar essas coisas todas. Daqui para aqui, esses dias são poucos. Tem que aumentar, pelo menos, prolongar um pouquinho para conseguir. Nem temos documentos aqui por perto, está a ver? Sim. É preciso organizar os documentos com tempo. Essas coisas de correr de um lado para o outro, dinheiro também não temos, está a ver? Eu ainda não fui para lá. Mas está a decorrer bem, porque estão a mexer com os expedientes. Sim. Já reuniu todos os requisitos necessários? Ainda estou a preparar. O processo está a decorrer normalmente, sem nenhum problema. Sim. Nós, por acaso, temos a licença, só mandamos o pedido para
segunda via. Alguns transportadores semicoletivos de passageiros não estão confiantes na recepção de subsídios prometidos pelo governo para mitigar a subida de preço de combustíveis. Se lançar viatura, a inspeção, tudo, esse dinheiro vai para o Estado, vai para o governo. Não há nada aqui na praça. Não acredita que vai ter o subsídio de transporte? Não há nada. Já me perguntou quantas vezes? 3 vezes a gente prometer. Quem recebeu? Uma pessoa. Pergunta a dois motoristas. Quem recebeu? Nenhuma pessoa que recebeu esse valor. Esse subsídio, eles deverão negociar com as próprias bombas. Que quando for um chapeiro a entrar para abastecer com um preço normal. Este processo de licenciamento gratuito de viaturas tem validade de 30 dias e até o dia 13 de junho, devendo ser feito nos postos designados pelo Conselho Municipal. E em questão de mobilidade urbana, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Maputo mantém o preço das viagens nos transportes semicoletivos de passageiros a nível da cidade. O recente agravamento do preço dos combustíveis no país ainda continua a ser motivo de muita agitação, sobretudo para os transportadores semicoletivos de passageiros da cidade de Maputo. O governo, com o objetivo de aliviar a pressão sobre a classe, anunciou que iria subsidiar os motoristas de semicoletivos com valores que chegam até aos 35 mil meticais para reduzir o custo operacional da atividade. A medida, contudo, não reúne consensos entre os próprios operadores. A falta de um acordo fixo sobre a nova tabela abriu espaço nas ruas para a especulação do preço cobrado ao passageiro em algumas rotas. Há relatos de pessoas que chegam a pagar até 50 meticais numa única viagem. A Associação dos Transportadores Rodoviários da cidade de Maputo nega que tenha havido qualquer agravamento por parte do governo municipal e repudia a prática de cobranças ilegais e especulação por parte de alguns dos seus associados. Em comunicado enviado à redação da Tua Televisão, a agremiação determina que distâncias de até 10 km custam 15 meticais e superiores a 10 km, 18 meticais. Na mesma nota, a Tromap assegura que prevalece o acordo entre o governo e a FIMATRO. O comunicado surge em resposta ao suposto agravamento do preço do chapa 100 na cidade de Maputo. E desta feita vamos fazer um brevíssimo intervalo na presente edição do Informação da Tarde. Não saia daí, caríssimo telespectador, que nós prometemos voltar dentro de instantes com mais informação para si. Até já!